O programa Entre Linhas está recebendo hoje a visita do produtor cultural Asfilófio de Oliveira Filho, mais conhecido como Filó. Olá, Filó. É um prazer recebê-lo aqui na TV Alerj. Sua trajetória cultural começou há muito tempo no movimento negro na década de 70, né? Você foi um dos mentores da banda Black Rio, criou uma das maiores equipes de Soul Music, a Soul Grand Prix, é isso? Exatamente. Então, como foi isso? Você pode contar pra gente? Isso aí tem todo um histórico, né? Que antecede essa fase da década de 70, exatamente na minha formação, né? Enquanto adolescente e tal, eu era daquela fase do futebol de salão, né? Dos clubes. Nós tínhamos ainda aquela questão do rock and roll de um lado, né, que eram as bandas populares, the pops, grandes bailes, grandes orquestras. A formação era essa, a gente ouvia em casa música italiana, aquela fase de música italiana, né? Já ouvimos música francesa, grandes orquestras. Então a música sempre teve uma referência muito grande na comunidade. E eu também ouvia essa parte da música americana, que era o jazz, né? O jazz, o R&B, essa coisa forte, né? Sempre foi muito forte. Eu vi em casa mesmo. Né? Em casa mesmo. Só que teve uma fase que esse grupo começou a pensar, peraí, eu quero mais, eu quero sair de casa e quero me reunir e ouvir com os amigos. E as coisas foram crescendo, nascendo focos na Zona Norte, principalmente da cidade, né, onde formavam esses pequenos grupos. E sempre uma referência americana, a equipe Black Power, Mr. Soul, Funk Soul, né, etc. E a minha base era o Renascença, que era o Renascença, por ser um clube de negros, né, desde 1954. E ali era a minha referência cultural, ali é que eu aprendi teatro, ali que eu trabalhei com Haroldo de Oliveira, ali que eu trabalhei com Zezé Mota, Osmo Bubu, fizemos Orfeu Negro. E o Renascença sempre foi uma referência na comunidade, né? Por exemplo, a primeira roda de samba foi exatamente no Renascença, né? Foi do Bola Preta, que era o mesmo grupo do Renascença, às sextas-feiras, e sábado nós formávamos ali a primeira grande roda de samba, ou seja, unindo a questão do samba, surgiam ali Bete Carvalho, surgiam ali Roberto Ribeiro e vários artistas, era João Nogueira, comandado pela Elisete Cardoso, que era a grande divina. Então grande o Renascença dama. tinha uma referência. Só que isso era pouco para nós jovens. Os jovens, né? Fase aí dos seus 17, 18, 19 anos, nós éramos muito inquietos, nós queríamos mais, né? Aí surgiu uma oportunidade de participar do departamento cultural do Renascença. Eu, enquanto universitário, a gente tinha algumas ideias, fizemos uma composição com o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, o ICBA. E a ideia era a seguinte, naquela região ali do Renascença, Andaraí, o Morro dos Macacos, naquela época, tinha uma incidência de doença de Chagas muito grande mesmo, aqueles barbeiros, aqueles insetos horríveis. Aquilo ali trazia uma doença muito grande na comunidade. Então nós unimos a música ao cinema, chamando a juventude para as terças-feiras assistirem os filmes sobre doença de Chagas, mas só que depois, ou seja, primeiro tinham que assistir o filme sobre a doença de Chagas e depois eles viam os filmes de black music, que eram jazz alemães, coisas assim. E aquilo foi crescendo e nós sentimos que, peraí, a gente pode estar fazendo uma reunião musical, né? E já no entorno ali da Tijuca, nós tínhamos uma grande referência, que era um outro companheiro chamado Oséias Moura dos Santos, o nosso querido Mr. Funk Santos. E ele já fazia ali onde hoje em frente ao cemitério Catumbi, onde hoje é elevado, ali tinha o Astoria. E o Astoria era a referência, né? 2.000 pessoas dançando soul music. Nós fomos lá e resolvemos criar no Renascença algo semelhante. E na época existia uma referência na televisão que era um detetive negro chamado Shaft, né? Existia a música Shaft, né? E existia essa série desse detetive. E a gente se identificava muito, né? Até porque não tinha muita referência negra na televisão, né? A não ser aquelas novelas de época de escravos, né? Então, com isso daí, nós criamos o Noite do Shaft, né? Aos domingos. Tornou-se uma grande referência, foi um grande sucesso, né? Ali nós começamos a trabalhar a questão da autoestima, uma vez que nós fotografávamos
as pessoas, né, a garotada, e no outro domingo ele se via na tela, projetado naqueles slides, etc., juntamente com artistas, né, o James Brown, o Michael Jackson, o Stevie Wonder. Então ele se via aquela autoestima. E os cabelos já começando a se deixarem de ser alisados, porque era a grande referência na nossa comunidade, né, era ter os cabelos alisados. E ali o Black Power começou a ter referência, porque ele se via. Na época a gente tinha as capas de disco e os livros, né? Melhor, as revistas americanas que eram trazidas todas pelos... pessoal, eram moça, pilotos que traziam e aquilo circulava na comunidade como uma referência. A partir disso aí a gente começou a fazer, eu como tinha uma relação muito boa com todos os segmentos, do samba, do soul, uma vez que eu era da Quilombo, eu era do Cacique, também estava lá na Zona Sul, né, no Leminho, dançando nas boates, etc. A gente tinha uma relação boa e começamos a atrair os artistas para essa festa. Foi um grande sucesso. A partir dali, o Renascença teve três anos nesse espaço, cresceu absurdamente, né? Ganhou muito dinheiro e resolveu criar uma sede nova. Deixou de ser aquela sede pequena e fomos para um outro espaço. O espaço era o Maxwell. O samba, você tem uma ideia, naquela época, uma roda de samba, o final era carro forte para tirar o dinheiro da bilheteria, um negócio absurdo assim. E aquilo ali fez com que a nossa festa deixasse de ser no Renascença para ser uma casa diferente. E aí começaram as mudanças. Bom, olha só, você vai fazer um baile num clube que não é eminentemente de negros e vai chegar lá e colocar essa plataforma negra, isso vai ser um impacto. Lembrando que a década de 70 era uma época da repressão. Isso, eu ia comentar com você sobre isso. Você falou em cursando uma universidade, quer dizer, você estava cursando a universidade, tinha contatos na universidade. Qual a faculdade você fez? Eu fiz Souza Marques Engenharia, né? Fiz Engenharia Civil. Você estava no meio universitário, na década de 70, em plena ditadura militar, os anos de chumbo da ditadura militar. Exato. Esse movimento que vocês lideraram era um movimento essencialmente musical, cultural, ou tinha também um conteúdo político de reivindicação, de colocação do negro, da cultura negra na sociedade? Com certeza. A partir do momento que você reunia 5 mil, né, até 10 mil jovens, claro, você, num momento de repressão, ele era tido como político, né? Só que as mensagens eram praticamente poucas, mas concisas. Eu, por exemplo, meu papel era parar o baile e falar 2 palavras. Eu estudo, e você? Por exemplo, deixar nas entrelinhas, né? Então, o que acontecia? Naquele momento, a garotada queria dançar, bebia-se Guaraná, não tinha drogas, não tinha brigas, né? Isso era crescente, deixou de ser a Soul Grand Prix, deixou de ser a nossa equipe para ser uma série de equipes. Até equipes que aderiram ao movimento por questões econômicas. Aquele cara que deixou de ser barbeiro e montou uma equipe para ganhar dinheiro na sua região. Só que, paralelamente, alguns eram mais conscientes, era o meu caso, né? Então eu estava dentro do movimento negro, certo? O movimento negro estava dentro do soul, mas o soul estava dentro do movimento negro. Consequentemente, isso saía dentro de casa. Por quê? A partir do momento que meu pai deixa de alisar o cabelo e coloca aqueles cabelos brancos blacks, a consciência dele mudou, né? Seu pai, com cabelos brancos, deixou o cabelo Exatamente. Black Power. Por quê? Porque na nossa época, você só podia usar o cabelo Príncipe Danilo. Você sabe como era. Era cortado aqui, que nem soldado, sim, e aquele cucuruto aqui em cima. Era esse o cabelo. Passou de 1 centímetro, você já era criticado dentro de casa. Então, dentro da sua pergunta, a questão política, nós fazíamos de uma forma bem trabalhada. Por exemplo, nós tínhamos um acesso ao meio de comunicação, né? Por exemplo, a Rádio 98, na época, a Rádio 860, que era a Rádio Mundial na época, era o nosso veículo de divulgação dos bailes, né? E nós tínhamos o jornal do Brasil, que tinha aquelas coluninhas, né? E que nós começamos a anunciar ali.
E também tínhamos o jornal Última Hora, onde nós tivemos uma coluna. Junto com outros companheiros, nós assinávamos uma coluna chamada J. Black. O J. Black criticava o nosso movimento da mesma forma que exaltava e confundia um pouco o aparato militar, que era contrário a isso aí. Vocês chegaram a ser reprimidos? Você diz que reunia 5.000 pessoas, enfim, qualquer reunião com mais de... Eu acho que naquela época, qualquer reunião com mais de 10 pessoas já era considerado um movimento subversivo. Com certeza. Vocês foram reprimidos? Claro, com certeza. Chegaram a ser presos? Não, chegamos a dar algumas voltas no Camburão, né? Estávamos na PR, né, que era aquele calabouçozinho que tem ali no Grajaú, e onde está $1 milhão que vocês receberam para gastar nesse movimento, coisas loucas, né? Mas, na verdade, nós estávamos fazendo um trabalho, né, de autoestima. Tanto que a juventude e aquela geração hoje é a geração que está aí, atuante e consciente, né, reivindicando sua posição. Né? O que mudou nesses 40 anos, de 40 anos para cá, né? Desde que você começou com... adolescente nesse movimento, e o que mudou de lá para cá na relação do branco com o negro no Brasil, das oportunidades para o negro? Eu acho o seguinte, as oportunidades, o preconceito continua, da mesma forma que ele era naquela época, né? Ele é escuso, ele aparece de forma velada, né? Isso é claro. Agora, a nossa consciência cresceu, as oportunidades para colocar essa questão são maiores, né? Nós estamos mais informados e estamos com a tecnologia a nosso favor. Essa tecnologia que até certo ponto, 40 anos atrás, a nossa comunidade tinha uma televisão para um bairro inteiro. Né? Onde você vê, é igual aquela televisão da pracinha lá, né, no interior, era mais ou menos isso. Hoje a tecnologia está a favor, naquela época você não tinha o telefone, você não tinha a televisão a seu favor, a comunicação era complicada, né? E hoje a coisa vem mudando, tanto que nos anos 80 eu já tive acesso ao equipamento, né, e comecei a registrar as nossas ações. As nossas ações em 70 eu só podia registrar fotograficamente. Né? Filó, nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já conversando com o Filó sobre o movimento negro no Entre Linhas. Até já!